Fala aí, segundo ano, tranquilidade, todo mundo tranquilo? Tô gravando essa videoaula aí pra vocês, já que acredito que vocês já estão sabendo. Peguei Covid, né? Tô bem, mas ainda estou aí no período de transmissão aí de quarentena, né? De isolamento social. Então, a gente teve 2 segunda-feiras sem aula comigo. Então deu uma atrasada, né? O que daria para fazer o capítulo 12, fazer uma revisão para vocês, infelizmente não pude. Então, para prova que vocês vão fazer semana que vem, a coordenação me orientou a fazer essa videoaula para vocês para. Ai, falta de ar. Para cumprir com o cronograma bonitinho e vocês não terem nenhuma perda de conteúdo em relação ao que vocês vão fazer em prova, tá? Ainda bem porque esse capítulo é tranquilaço, tá? Tem uns capítulos mais chatinhos e outros mais tranquilos. Esse é bem tranquilo porque vocês já sabem disso há muito tempo. Desde o 7º ano, né? Perdão. Primeira parada, capítulo 12 em diante, acho que até o 16, fragmentar o Brasil. Então a gente vai pegar partezinhas, né, as regiões e as suas sub-regiões e dar uma atenção mais digna para cada parte do Brasil, já que nosso país é grande pra caramba e a gente tem bastante variedade nas suas particularidades, né, nas suas regionalizações. Embolei tudo. Regiões. Então, começamos com o Nordeste. Não é à toa, né, porque é a primeira região ocupada pelos portugueses, né, no processo de colonização, com várias tribos indígenas que estão sendo enxotadas, escravizadas, exploradas, assassinadas, e a Mata Atlântica que está sendo desmatada para a implementação da cana-de-açúcar. É um começo muito, muito pesado, né? Então, se eu pensar que desde o início da ocupação portuguesa, com uma atividade econômica muito lucrativa, que é a exploração da atividade canavieira, cana-de-açúcar, a gente está vendo a primeira ocupação econômica do Brasil. A primeira atividade, a primeira relação de produtividade, porque a extração do pau-brasil é extrativismo, né? Já está ali, é a Mata Atlântica. Lembra que a Zona da Mata, que ó, vou botar lá para o título, Zona da Mata e Agreste, que o Nordeste tem essa diferença, né? É a única região que a gente vai sub-regionalizar com características próprias. Então, Zona da Mata Atlântica, litoral atlântico, é onde os portugueses estão chegando com as suas caravelas, vendo para o Brasil, vendo o índiozinho e começando a desmatar. Então, século XVI, a gente está vendo uma atividade litorânea no Nordeste associada a esse clima úmido e a presença da floresta nativa, né? Só que hoje a gente olha para o Nordeste litorâneo, a gente não vê mais a Mata Atlântica, a gente vê muito isso aqui, ó. Plantação de cana-de-açúcar ainda. Pecuária. Enfim, a gente vê que a região litorânea do Nordeste apresenta um clima muito favorável e o solo de massapê, que é um solo de origem calcária, rochas calcárias, que favorece bastante não só a cana-de-açúcar, mas diversos produtos rurais, tá? Ou seja, já tem um solo fértil, um clima favorável? Irmão, os portugueses adoraram para esse tipo de atividade. Não está achando metal? Planta, tá? Planta o quê? Cana, que é um produto que para a época era muito lucrativo. O que é engraçado porque hoje açúcar é bem baratinho, né? Comparando com o período, cana-de-açúcar era severamente valorizado no mercado europeu e asiático. Então, português produzindo cana aqui está ganhando muito. Equivalente, não podemos comparar, mas próximo aí à metalurgia que os espanhóis estão fazendo aí na América Andina, né? Então, temos cana. Essa relação está trazendo para a nossa região uma importância no passado, porque eu estou vendo tornar as terras brasileiras viáveis economicamente, trazendo uma produtividade capitalizada para cá. Então os portugueses estão vendo a nova terra como uma possível área de investimento. Então a atratividade desses capitalistas iniciais, né, chamar assim, mas essa nobreza portuguesa está vindo para cá para aumentar a sua lucratividade, a sua produtividade a partir de terras cedidas pela coroa portuguesa, as capitanias hereditárias, tá? Então, limitando com Portugal e Espanha o Tratado de Tordesilhas, criando as capitanias hereditárias, onde a gente vai ocupar inicialmente. Tanto é que quando a gente avalia
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, são ainda herdeiras dessa aparência da capitania hereditária, né? Territórios com uma longitudinalidade, né? Tá? Com a sua longitude exacerbada aí, acompanhando o que eram os territórios das capitanias hereditárias. Tá? Não é retinho como era, agora acompanha rios, acompanha relevo, mas ainda com essa herança das capitanias hereditárias, onde os portugueses estão iniciando essa plantação de cana-de-açúcar. Tá? Por isso que a importância da região Nordeste no contexto brasileiro é esse começo dos ciclos econômicos, tá? Onde hoje, através de toda essa exploração, a gente está falando dos piores índices socioeconômicos. É falar que o Nordeste é pobre, tá? Mas lembra, a gente está dividindo em 4 regiões. O que é pobre de verdade é o polígono das secas, que está pegando aqui o oeste de Pernambuco, o sul do Ceará, a regiãozinha que a gente chama de polígono das secas do sertão. Tá? A gente não pode falar que o Nordeste inteiro é seco, é pobre, é mazela, não. A gente tem regiões de ilhas de desenvolvimento, né? Lembra dos arquipélagos. Principalmente as capitais apresentam alto índice de desenvolvimento. Salvador, urbano, tá? Desenvolvimento urbano, não humano, tá? Uma elevada taxa de urbanização, beleza? Então, primeira paradinha que eu tenho que pensar nesse contexto histórico é perceber que o Nordeste facilitou muito o processo de industrialização com a mão de obra barata no começo do século passado, tá? E que a gente presencia uma necessidade de assistencialismo muito grande para manter a população lá. Eu acho aqui bonitinho que a gente vê aí na virada do século XXI, com a entrada dos governos populistas, vou chamar assim, não sei nem se eu estou falando muita besteira, mas eu vejo como populismo, onde Lula e Dilma estão fazendo a ideiazinha da transposição do Rio São Francisco, o Bolsa Família, né, a introdução da Ford na Bahia, que foi fechada no passado, né, começo desse ano. Então a gente está vendo uma região que está tentando recuperar essas mazelas sociais, tá? Então, se falar alguma coisa na prova sobre a Zona da Mata, lembra que é uma região de recuperação muito urbanizada, ou seja, eu tenho população morando em grande maioria nas áreas urbanas, porque existe uma grande concentração de terras. Tá? A ideia das plantations de cana-de-açúcar permanece na região, tá? Onde a população hoje residia no campo porque a mão de obra era necessária nas grandes fazendas e hoje não mais. Hoje a máquina toma conta dessas grandes lavouras e aí a mão de obra está mais concentrada nas zonas urbanas. Quem viaja para o Nordeste está ligado que as capitais, meu irmão, Salvador é o fervo. Salvador é gente pra caramba. Se você sair de Salvador, você vê áreas rurais muito vazias. Tá? Pensando nisso, a Zona da Mata é uma mesorregião posicionada no litoral do Nordeste, cuja extensão abrange lá do Rio Grande do Norte até, meu irmão, sul da Bahia, e se você perceber, é a Mata Atlântica que tinha aqui. Né? Lembra que o português tirou. E aí, essa sub-região se destaca por ter essa grande urbanização e é a maior industrialização do Nordeste. Ou seja, eu tenho segundo e terceiro setores da economia como as atividades econômicas mais relevantes, apesar de não serem as maiores, porque a gente tem ainda a atividade rural, mas uma atividade concentradora, a principal atividade econômica da região. Mas pela alta urbanização, favoreceu o segundo e o terceiro setor para a população. É o que restou para a galera trabalhar nessas áreas urbanizadas, tá? Aí respira, beleza? Então, bonitinhos. Essa sub-região se destaca pela maior industrialização e urbanização. Ponto. O que está trazendo uma área de atratividade interna. Antes de você ver o migrante sair do Nordeste e ir para o Sudeste, eles estão indo para as capitais, né? A grande cidade da região, são as metrópoles regionais, tá? Metrópoles como Salvador, Bahia, Recife, Pernambuco, Natal, Rio Grande do Norte. Isso está atraindo muita população interna, tá? Cidadezinhas bem bonitinhas, bem aos moldes portugueses, tá? E que traduz bastante esse passado de ocupação da colonização. Cidades que eram portuárias, que tem um centro histórico bem desenvolvido, que está lá com uma urbanização já secular,
e grandes periferias. Conforme o século XX foi avançando e essas cidades foram atraindo, através da mecanização do campo, né, o êxodo rural, essas cidades estão crescendo aceleradamente. Então você vê Salvador, centro histórico, uma grande periferia em volta. Fortaleza, mesma coisa, centro histórico, periferia em volta. Tá? É um padrão que a gente percebe nessas cidades, uma urbanização acelerada no século XX, que cria uma periferia sem planejamento urbano muito bacana, né? Grandes áreas de submoradias, favelização, enfim, problemas urbanos que a gente encontra em cidades onde o crescimento foi muito acelerado, tá? Formação de favelinhas, submoradias, tranquilo? Então, monocultura permanece, o que marca essa relação grande de uma exploração da terra e a concentração de terras, concentração de riquezas, tá? Cana-de-açúcar, principal produto, que acompanhou outros períodos, né, outros ciclos econômicos, como o cacau, tá? Que cresceu muito no século XIX e foi decaindo, porque outros lugares do mundo ofereceram cacau mais barato no mercado internacional. Então o nosso cacau hoje é mais voltado para o mercado interno. A gente chegou a ser a região Nordeste a maior exportadora de cacau no século XIX. E hoje, não, tá? Caiu bastante. Saindo dessa região concentrada, a gente vai entrar no agreste. E relação importante aqui é que o agreste é faixa de transição. Deixa eu voltar para cá. Isso aqui, Mata Atlântica, verdinho. O laranjinha, o agreste, é a faixa de transição dessa Mata Atlântica com o semiárido brasileiro, com áreas onde o Planalto da Borborema, que é uma elevação aqui geológica, um planalto, bloqueia boa parte da umidade do Oceano Atlântico, da massa tropical atlântica, para o interior do Nordeste. Então, falar sertão nordestino, ser seco, está associado muito a esse planalto da Borborema, que é uma grande barreira orográfica. Olha ele aqui, ó. Então, o Oceano Atlântico, estou vendo aqui a área da encosta úmida voltada para o Oceano Atlântico. Tá certo que aqui está voltando a planície costeira, que é a zona da mata mesmo. Então a gente tem uma área plana até chegar ao Planalto da Borborema, que dificulta muito o vento, o barlavento, né? O vento que sobe com muita umidade, quando ele desce do outro lado, quando ele já está passando o Planalto da Borborema, ele está ficando muito seco. Então é quem corresponde à área mais elevada dessa sub-região, altitudes que chegam a 1.200 metros. Lembrando que a cada 100 metros a gente tem, em média, menos meio grau de temperatura. 1.200, a gente está falando aí de bons graus de temperatura que são suficientes para condensar a umidade das nuvens e formar essa chuva orográfica, tá? Cara, eu fazendo a prova, Heitor, se fizer essa prova, eu ia fazer uma questão sobre isso, né? O que é o agreste em relação geológica? É uma barreira orográfica, tá? É uma barreira que está falando essa umidade da Mata Atlântica condensada na região A, aqui, né? Costa úmida, costa atlântica, e o barlavento, né? O vento que está descendo, um vento muito seco. Só que eu estou falando do agreste. O agreste é isso aqui, o agreste vai ser o Planalto da Borborema em cima, tá? Como tem uma redução na umidade, é a região onde o português não investiu nos latifúndios, até pelo relevo ser acidentado, como nessa, né, que é a Serra de Macacu, que é uma área grande do Planalto, entre Tocantins e Pernambuco, uma serra grande, atravessa boa parte do Pernambuco, Tocantins não, viajei, do Pernambuco, aqui, Pernambuco, falando besteira. Não favoreceu os latifúndios. O que vai predominar no agreste é outro padrão econômico. São os minifundiários. São pequenas propriedades, principalmente com atividade familiar, né, com mão de obra familiar, com pequenas propriedades sem grande capital, que investe na subsistência. Tá? Então a urbanização aqui é menor. Enquanto o Leonardo da Mata tem uma alta taxa de urbanização, aqui eu estou vendo boa parte da população vivendo no espaço rural ainda, focado com a subsistência, o que não quer dizer que são pobres, e sim que são produtores rurais sem capital. A riqueza deles tá aqui, ó, arroz, milho, aipim, abóbora, batata doce, cana-de-açúcar, tá? Enfim, produzindo para o mercado deles.
e com grandes cidades locais, né? Não são metrópoles nacionais, são cidades locais. Campina Grande, Caruaru, Feira de Santana, tá? Juazeiro, são grandes cidades. Juazeiro mais para o sertão, mas ainda pega muito essa produtividade do agreste para vender, né? Já que o agreste é um produtor rural para a subsistência, para a venda, para o consumo humano. A venda no sertão nordestino é muito grande. Então eu vejo do Planalto do Borborema a galera descendo com a sua produção para vender no sertão nordestino. Então tem um fluxo muito grande de produtividade e de comércio do que é produzido no agreste, tá? Atividades têxteis, alimentícias, produção de bebidas, calçados, exemplos de uma industrialização da agroindústria entrando no mercado, tá? Ainda mais a pecuária leiteira, né, uma produção que tem na região, principalmente com cooperativas, tá? Onde uma grande marca, uma grande empresa, uma LG, enfim, Nestlé, chega na região e propõe aos produtores minifundiaristas não a compra da terra, e sim uma parceria. Toda a sua produtividade vai ser consumida pela minha grande empresa, que eu vou instalar uma fábrica na região para produzir, sei lá, doce de leite. Não sei, estou dando um exemplo bem tosco, mas uma grande empresa que vai participar de uma cooperatividade dessa produção minifundiarista. Para o produtor isso é maravilhoso, porque ele já sabe que a sua produção vai ser consumida, vai ser vendida. Então ele só se preocupa em produzir, tá? Então tem muito disso no Nordeste. Grandes empresas que fazem até... Eu vi isso, eu achei fantástico. Já tem uns 2 anos que eu vi isso. Foi começo de 2019. Uma marca, esqueci o nome da marca, tô querendo lembrar, que faz a empim para fritar. Né? Grandes lojas como que é? Madalosso. Madalosso não. Um restaurante grande que tem aqui no Rio de Janeiro, que vende muito aipim. Eles compram dessas atividades. Então o cara vai fazer aqui aipim para fritar, né, pré-fritar, numa fábrica local, mas que está comprando o aipim dessa cooperatividade de produtores. Então pega o pequeno produtor vendendo esse aipim para uma grande marca que vai vender esse aipim no Brasil inteiro. Então, para o pequeno produtor isso é muito interessante. Como é uma região que ainda tem umidade, porque é onde o Planalto está impedindo essa passagem, as chuvas elas não são muito constantes, mas elas acontecem, principalmente no verão, tá? Então tem uma umidade interessante no agreste, o que facilita bastante esse tipo de produtividade, beleza? Indígenas no Nordeste, só para a gente fechar esse capítulo que já acabou, né, basicamente, é onde os portugueses estão chegando. Então eu estou vendo sim uma ocupação de várias tribos, os tupis, os geis, os nu e os caraíbas. Caraíba eu não lembro de onde é não, mas é da região. Enfim, região da Mata Atlântica, onde boa parte das atividades indígenas eram de extratores, né, de viver em harmonia com a florestinha. Então, quando os portugueses iniciaram a divisão das capitanias hereditárias, eles ignoraram muito a existência desses povos que, enfim, gerou uma possível mão de obra, mas não foi muito bem explorada pela dificuldade de domínio desse povo indígena. Foi muito mais fácil para o português trazer o escravo africano do que utilizar a mão de obra local, tá? Aquela lenda que a gente fala que o indígena era preguiçoso, por isso que o português não quis. Não. É apenas um domínio territorial. É mais fácil você pegar um povo que não conhece o território para explorar ele nesse território do que alguém que conhece o território. Então os geis, principalmente, que eram bem arredios, bateram de frente bem com os portugueses, só que, meu irmão, dificuldade militar, né, os portugueses muito mais avançados com as suas arminhas, foram mais efetivos. Né? Tô aqui, cadê os geis? Né? Cadê os tupis em grande quantidade no litoral nordestino? Não tem mais, né? Enfim. Então, galerinha, bem sutil, uma aula não foi muito longa, nem sei quanto tempo tem já, tá aí com 20 minutinhos de vídeo, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês. Felizmente, peço desculpas pela minha ausência, mas não escolhi ficar com o Covid. Tá? Se cuidem. Espero aí qualquer dúvida, qualquer parada nesse capítulo que a gente não tenha conseguido exaurir aí no vídeo. Vocês podem perguntar, vou postar no GSA. Meu irmão, tô falando isso no final do vídeo. Vocês já viram isso, né? Vocês viram no GSA. Faz parte. Tá? Grande abraço, bons estudos e é nóis.